Muito bem. Aqui a gente tem 5% escolheu a alternativa A, fase anágena, 45% alternativa B e 45% alternativa C. Ou seja, teve uma divisão boa aí entre vocês, entre B e C. E eu achei mesmo que isso fosse acontecer, e é justamente por isso que eu faço essa questão, porque eu acho que é uma questão que pegaria muita gente numa prova de TED, ok? Por quê? Porque, vamos lembrar, a gente tem basicamente 3 grandes fases no nosso ciclo biológico do cabelo, ok? Anágena, catágena e telógica. A gente vai ver, tem slide agora com resumão de cada uma delas, mas, de forma geral, o que a gente tem? Fase anágena é a fase de crescimento, ok? É quando eu tenho o quê? A minha papila dérmica tá grande, tá enorme, a minha matriz tá proliferando loucamente, então tô tendo uma super replicação, tô produzindo a haste pilar, ok? É a fase de grande produção, de grande replicação celular, de metabolismo super alto, é a fase anágena, é a fase que vai ser a fase de crescimento da haste pilar, que pode durar de 2 a 7 anos, depende do indivíduo, enfim, mas é a fase em que eu tenho papila dérmica grande, bem grande, lembrar que o diâmetro da haste é diretamente proporcional ao diâmetro da minha papila, e nessa fase a papila ela fica anabolizada, ela fica grandona, a matriz prolifera muito, 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 a taxa de proliferação celular é super alta, uma das mais altas que a gente tem registro, ok? Para produzir a haste pilar. Depois tem a fase catágena e a fase telógena, e eu acho que é aí mesmo que surgiria essa confusão. Por quê? Porque o desprendimento da papila e esse destacamento em direção à superfície, isso acontece na fase catágena, gente, não é na telógena. Quando entra na telógena, isso já aconteceu. E por que aqui confunde? Eu acho que é uma questão que pegaria muita gente. Porque a gente tem a ideia de que a fase catágena é aquela fase curtinha, né? A anágena dura de 2 a 7 anos. A telógena de 3 a 4 meses. A anágena dura 2, 3 semanas. É uma merreca de uma fase bem curtinha, 2 a 3 semanas. E a gente fica meio ali sem saber exatamente o que acontece na catágena, e na telógena é a fase de queda. É isso que a gente lembra. Só que o que acontece? É na catágena que ocorrem as principais transformações que separam a anágena da telógena. Então, é na catágena que a papila vai diminuir de tamanho. É na catágena que as células da matriz param de proliferar. É na catágena que melanócito recolhe dendrito e inicia processo de apoptose, ok? Tudo isso acontece na catágena. Na telógena, é o finalzinho dessa história. Apesar dela ser mais longa, as principais transformações acontecem na catágena, ok? Então, ó, vamos dar uma olhada nisso. E a quenógena, gente, a quenógena, ela não é uma das fases clássicas do ciclo biológico do cabelo. A quenógena, ela é um momento em que aquele folículo, ele fica preso entre o final de uma telógena e o início de uma anágena. Porque o que é normal? O que acontece normalmente no ciclo? Isso emenda. Isso é um círculo, ok? Esse ciclo é um círculo. Isso emenda. Então, a telógena emenda na anágena. O folículo, quando ele está chegando no final da telógena, ele está começando a anágena. Então, na hora que aquele fio se desprende, tem outro fio surgindo. A papila já está crescendo tudo de novo, já está começando tudo de novo. Então, o normal é que isso seja um círculo e que a telógena emende na anágena. Quando não acontece isso, quando o fio se desprende, aquele folículo fica vazio e ele não inicia uma nova fase anágena. Este momento é chamado de fase quenógena. A gente pode ter fisiologicamente alguns folículos na fase quenógena,
ok? Pode acontecer e não ter significado clínico, mas isso está aumentado em algumas doenças, por exemplo, na alopecia androgenética, na alopecia de padrão feminino. Você vai ter um número aumentado de folículos quenógenos, ok? A Simone me pergunta, se fosse telógena, como estaria escrito na questão? Teria que estar descrito alguma das alterações que acontecem na telógena. Por exemplo, o desprendimento da bainha interna, a formação da clave. Então, teria que estar descrito, Simone, alguma das alterações que acontecem na telógena, ok? E isso que está descrito acontece na catágena. Vamos lá. Ó, para a gente lembrar. Então, fase anágena. O que acontece na fase anágena? Eu tenho um aumento do número das células na papila dérmica. Então, lembra? A papila dérmica, ela tá anabolizada, tá grandona, aumenta o número de células, aumenta o tamanho dessas células. Eu tenho um aumento da matriz extracelular. Então, tudo fica uma baita de um baita de um folículo com uma baita de uma papila e de uma matriz, ok? O folículo anágeno penetra mais profundamente na pele e vai até nível de subcutâneo. E isso é muito importante, é muito interessante, porque dependendo da fase biológica, é aonde você encontra esse folículo, né? E quando a gente olha, tanto histologicamente, quando você olha lâmina de histologia, quando você olha os esquemas de desenho de folículo, quando o folículo está pleno, ou seja, tem todas as 8 camadas dele, que é quando ele está na fase anágena, se você olhar nos esquemas, tem ali umas células de subcutâneo embaixo, porque ele está bem profundo mesmo. A papila gera sinais para células da matriz e aí vai acontecer proliferação e diferenciação celular, super, ok? Muito, muito, muito. A matriz se mantém em atividade mitótica, produzindo continuamente o cabelo e a bainha radicular interna. No couro cabeludo tem duração média de 2 a 7 anos, e isso é determinado do ponto de vista genético. Então, quem tem a genética para ter 2 anos de cabelo, 2 anos de fase anágena, nunca vai ter um cabelo chegando na cintura, chegando no joelho, no tornozelo, ok? Porque geneticamente a fase anágena desse indivíduo só vai durar 2 anos. Tem uma taxa de crescimento de aproximadamente 0,3 a 0,45 milímetros por dia. E aproximadamente 85 a 90% de todos os nossos cabelos estão na fase anágena. Isso num couro cabeludo normal, ok? Lembrar, gente, que isso aqui é o geralzão e é o que a gente precisa para a prova do TED, mas que, na verdade, a fase anágena ela é subdividida em 6 estágios, ok? Mas não pira, porque a gente não precisa ver isso agora. A fase catágena. Agora sim, o que acontece na fase catágena? Para vocês terem uma ideia, a fase catágena ela é subdividida em 8 estágios. Mas isso também, a gente não precisa saber disso neste momento, ok? Como eu falei para vocês, ela tem uma duração curta de 2 a 3 semanas só, mas acontece muita coisa na fase catágena e a gente, às vezes, não dá a devida atenção para isso. A papila dérmica fica compacta, diminuindo de tamanho. Para vocês terem uma ideia, em média, a papila dérmica na catágena, ela tem uma redução de cerca de 50% do seu volume. Ela diminui bastante mesmo, ok? Os melanócitos diminuem melanogênese e entram em apoptose. A matriz para de proliferar, se desprende da papila dérmica e se desloca em direção à superfície cutânea, ok? Então, a papila dérmica fica lá embaixo e a matriz, ela para de proliferar e ela se destaca e vai se deslocando em direção à superfície. Há um espessamento e enrugamento da membrana vítrea, que passa a rodear uma fina faixa epitelial entre a papila e a matriz. Se vocês voltarem na minha aula de tricose, quem é do extensivo ou do intensivo, na aula de tricose tem isso, inclusive, desenhado, ok? A bainha radicular interna começa a se desprender, bainha radicular externa se afina e passa a envolver totalmente o bulbo ceratinizado, formando o saco epitelial, e as células precursoras restantes se diferenciam e formam a base do pelo, que assume o aspecto enclavo. Isso tudo, gente, isso tudo acontece na catágena. O que acontece na telógena, então? Você vai ver que ela é mais
enxuta, apesar dela ter uma durabilidade maior que a catágena, metabolicamente ela tem menos atividade do que na catágena, ok? Então, a bainha radicular interna desapareceu totalmente. A bainha radicular externa só resta o saco epitelial que envolve a clava. Mostra atividade metabólica, controlando a fase de expulsão do fio telógeno, que se chama teloptose ou exógena. Dura de 3 a 4 meses. E no final da fase telógena, as células tronco localizadas no bulge começam a proliferar e se deslocam guiadas pela membrana vítrea, lembra aquele fio, em direção à papila dérmica. E aí reinicia todo o processo de novo. Ok? Então, Simone, da tua questão, se fosse telógena, como estaria escrito na questão? Teria que estar escrito alguma dessas coisas que acontecem na telógena, ok?